Nesse período, o Cinnamon já tinha mais de 2.000 membros espalhados por todos os Estados Unidos. E o Chuck foi ficando cada vez mais egocêntrico, cada vez mais violento mesmo. E aí ele decretou que todas as pessoas de Cinnamon deveriam ter as cabeças raspadas, inclusive as crianças. Aquele afeto único que somente o pai e a mãe podem dar para uma criança, aquilo foi roubado delas. Elas cresceram sem ter isso. Nos anos que se seguiram, Cinnamon deixaria de ser a comunidade utópica que se propôs e Chuck ficaria cada vez mais inflexível no controle de todos os aspectos das vidas de seus membros. Oi, eu sou a Nelly, sejam todos muito bem-vindos ao Creep On. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, saiu na terça-feira, você pode voltar aí, entrar no canal, que você vai encontrar, tá bom? E você precisa assistir a primeira parte para você entender essa segunda parte. Agora a gente vai entrar assim no lado mais obscuro de Cinnamon, mas você precisa entender todo o contexto, tá bom? Todas as fontes utilizadas para a criação desse roteiro vão estar descritas aqui embaixo no box de informação. Se você não é inscrito nesse canal, por favor se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Todas as terças e quintas nós temos vídeos aqui, mas às vezes sai algum vídeo extra aí em outros dias da semana. Então, para você não perder nada, é importante você ativar as notificações. Se você não nos segue nas redes sociais, por favor, nos siga, tá? Vou deixar passando aqui na tela. E lembre-se que o Creep On também é podcast. Todos os episódios que saem aqui sobem para lá em formato de podcast, para as plataformas de áudio. E a gente está também agora inserindo episódios inéditos lá no podcast. Dito isso, vamos continuar esse caso que tem muita coisa ainda para a gente falar. Nesse momento da história, a gente já está no ano de 1970. No último vídeo eu falei para vocês sobre os membros mais antigos que saíram, né, devido a não estarem felizes com o rumo que a Cinnamon estava tomando. E o Dederick acabou fazendo uma sessão de jogo, falando várias atrocidades para essas pessoas e muitos deles saíram de Cinnamon nesse momento. E agora a gente já vai para 1970. Esse ano o Dederick ele decide que ele quer construir uma cidade para Cinnamon. Eles já tinham a sede de Santa Mônica, na Califórnia, eles tinham sede em Detroit, eles tinham sede em Nova York, eles tinham sede em Oakland, em São Francisco, eles tinham sede em todas as maiores cidades ali do país, em boa parte dos Estados Unidos já tinham tanto os clubes dos jogos quanto sedes para residentes. E aí ele resolve comprar uma propriedade que ficava a 130 quilômetros de Oakland, em São Francisco, em uma cidadezinha chamada Tomahawk Bay. Nessa cidade ele compra uma fazenda gigantesca e inicia a construção de uma cidade. Obviamente ele leva membros da Cinnamon para lá para que eles pudessem trabalhar nessa construção. A ideia é que eles produzissem tudo que eles fossem comer, que eles criassem os animais, que eles fizessem, cultivassem as plantações e que a cidade ela fosse realmente autossustentável. Nessa época, Cinnamon já tinha muitos membros com profissões específicas, arquitetos, engenheiros, pessoas que poderiam colaborar com a construção dessa cidade. Era para ser uma comunidade experimental, né? Eles iriam fazer todo um rolê ali de sustentabilidade, de ecologia, né? Uma cidade autossustentável mesmo. Eles construíram o próprio sistema de água e esgoto deles com a ajuda desses profissionais que eram membros da Cinnamon, né? E aos poucos a cidade foi surgindo. Foi nesse período que o Dederick começou a usar macacões. E eu estou dizendo isso porque vai ser importante aqui mais pra frente. Como ele estava morando na fazenda, ele queria usar aqueles macacões de fazendeiro, sabe? E aí virou meio que assim, o principal estilo dele era usar macacão. Chuck e Barry se mudam para Tomahawk Bay e muitos membros também. Alguns ficam na sede de Santa Mônica, inclusive a filha do Chuck, a Jade, ela fica lá, mas outros vão para a fazenda. O Chuck Jr., né, o filho do Chuck, vai com ele para lá.
Ficou muito estranho, né? O filho do Chuck aparecendo no filme do Brinquedo Assassino, mas relevem. A essa altura do campeonato, ainda tinham residentes que trabalhavam fora de Synanon, que tinham seus empregos, trabalhavam e depois retornavam para a sede onde eles moravam. E o Chuck, ele queria acabar com isso. Ele dizia que as energias, elas deveriam ser canalizadas para o crescimento da comunidade e que as pessoas tinham que desempenhar funções ali. Então, se você era chefe de cozinha, você ia ser chefe de cozinha na comunidade. Se você era advogado, você ia cuidar da parte jurídica da comunidade. Lembrando que Synanon era uma instituição sem fins lucrativos, mas tinha toda a parte burocrática. Eles tinham coisas que eles precisavam fazer. Se você era contador, você ia cuidar das contas de Synanon. Se você era professora, você ia lecionar nas escolas para as crianças de Synanon. Então, você não deveria pegar a sua energia, a sua força vital e doar para outras instituições. Você deveria canalizar ela para o crescimento da própria comunidade. Era basicamente esse aí o rolê que estava passando pela cabeça do Chuck nesse momento. E vocês vão ver que o Chuck, ele tinha um certo surto, sabe? Do nada, ele estava aqui no meio de uma conversa, fazendo uma palestra, um rolê assim, porque ele adora falar, ele adorava falar. E aí, no meio dessa palestra, ele tem uma ideia. E aí ele começa a desenvolver, e aí ele já quer implementar. E é por isso que eu tô dizendo que era tudo muito experimental. Vamos fazer esse experimento. Tá, não deu certo? Beleza, pega, recolhe, finge que ninguém viu, vamos tentar outra coisa. E tudo isso surgia nesses discursos do Chuck. Era quando ele estava ali falando que ele ia meio que moldando todas essas coisas. Como o Chuck gosta muito de falar, ele resolve que todo mundo precisava ouvir ele. Todo mundo que estava em Synanon tinha que ouvir ele o dia inteiro. E aí eles criam a Wire. O que é a Wire? Era uma estação de rádio. Se você sintonizasse na 88 FM, você iria estar sintonizado na Wire. E ela era transmitida 24 horas por dia para todas as sedes da Synanon. Então, se você morava em São Francisco, você ia ouvir. Se você morasse em Santa Mônica, na Califórnia, você ia ouvir. Se você morasse em Nova York, você ia ouvir. Tinha música, né? Tinha algumas coisas assim, mas principalmente tinha o Chuck falando. E ele falava por horas, gente. Falava, dava discursos, né? E depois de um tempo, as sessões do jogo começaram a ser transmitidas. Isso meio que fere uma coisa que era um princípio do Synanon Game, que era ser particular, não poderia sair dali. Só que agora os jogos, eles eram transmitidos pela Wire. Então, tava tendo uma sessão de jogo e essa sessão de jogo poderia estar sendo transmitida e as pessoas iam ouvir ali os outros te xingando, colocando coisas em jogo ali, em xeque, que eram segredos seus. Então era um negócio meio que a privacidade dessas pessoas foi sendo perdida aos poucos, sabe? Lembram que eu falei pra vocês que Synanon tinha duas regras básicas? Não violência nem ameaças e você não podia beber ou usar drogas. Só que cigarro era liberado, né? E o Chuck, ele fumava desde os 15 anos de idade. Um dos médicos residentes em Synanon, né, porque eles tinham seus próprios médicos também, fez alguns exames de rotina com o Chuck e descobriu que ele tinha um enfisema. E disse que ele não podia mais fumar, que se ele continuasse fumando, ele iria morrer. E ele fumava desde os 15 anos e ele iria precisar parar. E aí o que ele fez? Ele criou uma regra de que ninguém poderia fumar em Synanon, que ele não podia, então ninguém mais podia. Para muita gente, isso foi a gota d'água. Teve centenas de pessoas que saíram da comunidade por causa disso. E, assim, parece um pouco um motivo meio torpe, né? Assim, saiu por causa do cigarro. O cara tava xingando todo mundo, fazendo certas coisas, mas o cigarro foi o auge. Mas a gente precisa entender que nessa época ainda existiam muitos ex-viciados em Synanon. E essas pessoas tinham largado o álcool, largado as drogas. E o cigarro era meio que uma válvula de escape para elas. E deixar de fumar talvez não fosse uma opção para essas pessoas, né? Talvez fosse isso que fizesse com que elas não voltassem a usar outras coisas.
E aí teve muita gente que foi mesmo assim, o estopim e saiu. Não estou dizendo que fumar é legal, tá, gente? Não fumo, detesto cigarro, na verdade. Mas a gente tem que entender também que naquela época isso não era visto como uma coisa demais. Fumar era normal, as pessoas fumavam em todos os lugares, até dentro de avião. Então era uma coisa mais, era um rolê mais aceitável socialmente. E inclusive era meio que incentivado, né? As pessoas iam lá e ofereciam cigarros e tal. Ninguém falava muito sobre os efeitos do cigarro naquela época. Em 1971 foi criado um projeto experimental em ensino chamado de incubadora. O que era isso? O Chuck e algumas pessoas lá do alto escalão da comunidade acharam que seria interessante se as crianças fossem criadas separadas dos pais, tá? Isso porque eles tinham essa noção de que talvez os pais eles enfraquecessem as crianças, né? Que as crianças cresciam mais moles por conta dessa proteção dos pais. E aí eles criaram um espaço, e esse espaço, que era chamado de incubadora, era onde ficavam os bebês. Se você estava grávida em Cinnamon, você ficava com o seu filho pelos 6 primeiros meses de vida dele. Depois ele era levado para a incubadora. E aí todo mundo cuidava dele. Tinham vários cuidadores, várias pessoas, várias mulheres amamentavam essa criança e várias pessoas educavam também essa criança. Os pais podiam participar, mas não era tipo assim, meu filho, sabe? Era como se fosse filho de todo mundo. E depois eles resolveram que isso deveria ser implementado também para crianças maiores. E foi a partir daí que as crianças foram separadas dos pais. Todas as crianças foram enviadas para Tomers Bay, e mesmo as que eram filhas de membros de outras sedes, né, de outras cidades, foram enviadas para lá. E elas eram todas, ficavam todas juntas nesse complexo, nesse prédio separado especificamente para crianças. Tinham os cuidadores, os pais podiam visitar somente algumas vezes, uma vez por mês mais ou menos, e as crianças não podiam chamar eles de pai e mãe. O pai de todos eles era um Chuck, então eles chamavam os pais deles pelo nome mesmo. As crianças deveriam ter o mesmo senso de coletividade dos adultos, por isso era importante separar elas dos seus pais, para que elas crescessem mais fortes e independentes. Elas quase nunca viam os pais e, a partir dos 4 anos de idade, elas já deveriam participar do jogo. E assim, gente, é meio angustiante isso, sabe? Alguns depoimentos que eu vi, as pessoas diziam que tinham crianças que choravam, bebezinhos, assim, tipo de 1 ano, 2 anos. Porque aquela criança, ela precisava de uma atenção individual, ela precisava ser pega no colo, cuidada, sabe? E não tinha isso. Aquele afeto único que somente o pai e a mãe pode dar para uma criança, aquilo foi roubado delas. Elas cresceram sem ter isso, né? Isso por si só já é uma violência. E é isso, gente. Bandeiras vermelhas surgindo a toda hora, mas como eu falei no final do outro vídeo, essas pessoas elas ainda estavam vulneráveis, muitas delas eram gratas ao Chuck por tudo que ele tinha feito por elas, tirado elas do vício, salvado a vida delas. Mas elas achavam que, tá tudo bem, tem algumas coisas que estão ficando diferentes, mas o Chuck sabe o que está fazendo. A gente é uma comunidade experimental. Tudo que está vivendo aqui é em prol dessa comunidade utópica. Tudo que está acontecendo aqui é por um bem maior, digamos assim. E nesse período, né, na década de 70, ali bem no iniciozinho, foi implementado sessões 24 horas do jogo. O nome dessas sessões era Still, ou o ensopado. Basicamente tinha uma sala, né, específica para o ensopado e tinha galerias onde pessoas podiam ficar assistindo e era feito um rodízio. Então eram feitos agendamentos, tá? A pessoa tal hora vai ficar lá. As pessoas que estavam assistindo podiam interferir, dar alguma opinião, alguma coisa, e tinham os participantes do jogo. Essas sessões eram transmitidas pela Wire. E isso acontecia girando turno, né? 24 horas, mas as pessoas não ficavam 24 horas ali. Elas ficavam
em períodos como se fosse por turnos, agendados, escalas, né? Isso funcionou por um tempo, né? Eles implementaram isso e logo em seguida eles criaram a The Trip, que era a viagem, que era um rolê mais pesado, que foi baseado na experiência do Chuck com o LSD, né? E era um negócio que já beirava a tortura nessa época. A viagem, ela era um intensivão, eram 3 dias direto. As pessoas vestiam umas túnicas brancas e iam para uma sala. Lá iam ter os pastores e os guias, eram como se fossem os líderes, e era um rolê hierárquico, os pastores primeiro, os guias depois. E aí, primeiro, era feito 4 horas direto de uma sessão de jogo super hardcore, em que as pessoas ficavam ao seu redor e gritavam, e falavam, e te pressionavam, e te quebravam emocionalmente até você perder suas forças. Depois que isso passava, você tinha um período de cerca de 20 minutos em que você podia deitar. Algumas pessoas cochilavam, mas outras nem conseguiam. E depois de 20 minutos você era acordada pelo seu guia. O guia te acordava abruptamente, começava a jogar na sua cara coisas muito particulares e dolorosas da sua vida. Para vocês terem uma ideia, tinham pessoas ali que eram sobreviventes do Holocausto. E as experiências delas eram colocadas em xeque ali. Os guias iam jogando aquilo na cara delas. Tinham pessoas que tinham ido para o Vietnã e retornado, então tinham dores muito profundas que eram todas jogadas de uma forma muito áspera e com muita pressão. Essas pessoas passavam por várias sessões dessa. Eram 3 dias sem dormir, sem comer, sendo pressionado completamente. A ideia era que você tivesse grandes epifanias e que o seu comportamento, as suas dores fossem curadas a partir disso. Era uma catarse emocional para cura, mas era um rolê muito, muito pesado, sabe? Porque só de você ter privação de sono e estar com fome, você já não tá legal. E imagina só, você é um sobrevivente do Holocausto, é a coisa que provavelmente te dói mais em toda a sua vida. E eles vão jogar isso em você. Você sofreu abuso na infância, eles vão jogar isso para você. E tinha muita coisa que era revelada, porque os participantes eles começavam a ficar tão quebrados emocionalmente que eles começavam a falar as coisas que eles tinham feito, né? A ideia era realmente essa, era que grandes epifanias surgissem dali. E uma das piores coisas que foi revelada em uma dessas sessões da The Trip foi um participante que disse que havia jogado um bebê no lixo enquanto estava em uma crise do vício em drogas. Estava tão louco que pegou o próprio bebê e jogou fora. Então era um rolê muito pesado mesmo. Só que as pessoas saíam de lá dizendo que estavam se sentindo curadas, felizes, renovadas, que estavam, sabe, tinham tirado um peso das costas. Eles saíam da viagem e iam para um lugar para comer, para descansar e para dormir. Assim, é muita coisa envolvida nisso, porque além de toda essa pressão de você ficar quebrado, do seu psicológico, do seu emocional, né, ter sido simplesmente triturado nesse rolê todo, você começava a falar coisas que você fez. Então, às vezes, você ficava na mão também, sabe? Tipo, pô, ele sabe coisas sobre mim que podem me prejudicar. Então, assim, o Chuck, ele era um cara muito inteligente, tá? Isso aí ninguém pode tirar dele. E, ao mesmo tempo, ele era um cara doente, né? Então, aos poucos, isso foi se revelando para essas pessoas. Muita gente questiona se isso era lavagem cerebral, controle mental, não sei, gente. Eu acho muito problemático toda essa questão, sabe? Até um certo ponto, e é por isso que eu disse no vídeo, né, da primeira parte desse caso, que esse caso ele me deixa com emoções muito contraditórias, porque até um certo ponto eu consigo me ver
apoiando o Cinnamon, sabe? Essa coisa de acolher pessoas de todas as raças, de todas as cores, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa, pessoas que estavam abandonadas pela sociedade foram acolhidas pelo Dederich. Mas, e aí é que tá, quando o dinheiro começou a entrar e as coisas começaram a ficar mais voltadas para a ascensão social dele, e ele nunca negou que ele gostava de dinheiro, pelo contrário, ele sempre falou que dinheiro era bom e que ele gostava de ter dinheiro. Eu acho que quando começou a entrar por esse caminho, aí as coisas começaram a se perder, sabe? Então, tudo que eu vou falar para vocês nesse vídeo, para mim é injustificável. A Cinnamon se perdeu e toda a degradação dela foi por causa do Dederich. E isso fica muito claro. Em 1972, o San Francisco Examiner publica uma matéria que deixaria Charles Dederich completamente irado. O título da matéria era Cinnamon, a fraude do século. A matéria expunha o Charlie dizendo que ele estava enriquecendo, que quase não tinham mais viciados em Cinnamon naquela altura e que era tudo uma fraude para que ele não pagasse impostos. Ele ficou completamente irado e resolveu que iria processar o San Francisco Examiner. A matéria falava que Cinnamon promovia um estilo de vida zumbi para fugitivos da realidade. O Chuck entrou com a ação contra o jornal e o próprio departamento jurídico, de Cinnamon, que era composto pelos membros que eram advogados e tudo mais, entra com essa ação e eles ganham. E esse processo entra para o livro dos recordes. O San Francisco Examiner é condenado a pagar $600 mil de indenização. Na época, essa foi a maior indenização por danos morais do mundo. O Chuck pega 300 mil desse dinheiro, fica para ele, e os outros 300 mil ele divide entre os 30 membros mais antigos da Cinnamon. Ele dá pelo esforço deles e por toda a contribuição deles para aquele lugar. Tipo assim, vou te dar esse dinheirinho aqui para você ficar feliz. Se eu ficar com tudo, talvez você questione, já que você tá aqui também trabalhando todo dia, dando tudo que você tem, você deu sua casa, você deu seu carro, suas economias, que eram tipo $50 mil, e aí eu vou te dar 10 mil, porque aí tá tudo bem, tipo isso, sabe? Então foi um rolê muito assim, o nosso pai está nos dando um prêmio pelo nosso esforço, basicamente isso. Apesar deles terem ganhado esse processo, teve uma publicidade muito negativa para a Cinnamon naquele período. As pessoas começaram a questionar muito, tudo o que estava acontecendo, porque eles tinham isenção de impostos. E a isenção de impostos da organização era porque eles cuidavam de pessoas que eram viciadas em drogas. Era realmente ali um centro de reabilitação. Então, ela deveria ser, teoricamente, uma instituição sem fins lucrativos, Só que, a essa altura do campeonato, eles tinham um patrimônio enorme, eles tinham várias empresas, então, de sem fim lucrativo não tinha nada. Tem todo o rolê que muitos membros até hoje defendem, que eles dividiam, eles faziam muitas doações para outras instituições, eles faziam doações para os Panteras Negras, por exemplo, e para outras instituições que cuidavam de crianças e tal. A comida que sobrava, eles doavam roupas, eles doavam muitas coisas. Mesmo assim, o Dederich estava milionário, era um rolê, ele tinha helicóptero, gente. Ele tinha jatinho, entendeu? Não era um negócio assim, ele vive bem, ele cuida dessas pessoas e tem uma vida confortável. Não, ele era podre de rico, basicamente. E aí, esses questionamentos, vieram justamente por causa dessa isenção de impostos. Tá, então se eles não têm quase mais viciados, por que eles têm que ter isenção de impostos? Em 1974, o Chuck coloca ali na mesa uma cartada que faria com que a Cinnamon ficasse nessa posição, de instituição que tem isenção de impostos durante muitos outros anos.
ele declara que Sinan não é uma religião e cria a Igreja de Sinan. Então, eles passariam a ser uma igreja e por isso eles não pagariam impostos. Ele deixou bem claro para os membros que Sinan não era uma nova religião. Se você fosse judeu, você poderia continuar sendo judeu. Se você fosse católico, você poderia continuar sendo católico. Ele, inclusive, era católico. O que ele disse é que a Sinan não era um complemento a qualquer religião. Ela ia te ajudar a se descobrir, a evoluir espiritualmente em qualquer religião que fosse a sua originalmente. Em 1975, começa a ficar ainda mais estranhas as coisas. Em Sinan não existia uma prática que era o quê? O homem, se ele fizesse coisas erradas, né? Tipo, se ele agredisse alguém, que era uma das regras, não violência, se ele bebesse, ele tinha que raspar a cabeça. E para as mulheres, elas tinham que usar uma touca, como se fosse uma meia cobrindo o cabelo. E em uma sessão de jogo, uma mulher falou que ela roubou um negócio e vendeu esse negócio e lucrou com isso. E aí o Chuck olha pra ela e fala assim, ó, se você fosse homem, você teria sua cabeça raspada por causa disso. E aí ela fala, ah, tá, então raspa. Ela era meio feminista, direitos iguais, né, deveres iguais, e ela falou, tá bom então, raspa minha cabeça. E ela raspou a cabeça. E isso criou uma onda, porque muitas outras mulheres começaram a raspar a cabeça em solidariedade. Só que o Chuck gostou da ideia. Então as mulheres que não queriam raspar a cabeça, ele começou a dizer que elas, vai, raspa, porque lá em Santa Mônica tem mais mulheres de cabeça raspada do que aqui e tal. E as mulheres foram raspando a cabeça. E no final das contas, ele tornou esse rolê obrigatório. E aí ele decretou que todas as pessoas de Sinan não deveriam ter as cabeças raspadas, inclusive as crianças. E aí tem umas cenas muito tristes das crianças tendo a cabeça raspadas e chorando, porque, cara, elas nem tinham escolhido estar naquele rolê, sabe? Elas só estavam ali porque os pais delas tinham enfiado elas lá. E aí elas iam perder o cabelo delas, né? Talvez ser motivo de piada ou alguma coisa assim. Então foi um negócio muito assim. E nesse mesmo período, ele também tornou o macacão que ele usava, o estilo fazendeiro dele, né? A roupa oficial de Sinan, né? Então, se você vê fotos de, tipo assim, eventos oficiais e tal, as pessoas estão todas de macacão. No dia a dia as pessoas até usavam outras roupas, mas a roupa oficial era aquele macacãozinho. E aí tem essas fotos que são bem famosas das pessoas todas de cabeça raspada e de macacão, exatamente por causa disso. Foi nesse mesmo período que o Dedrick começou a exigir que as pessoas cortassem os laços com as suas famílias. Ele dizia que essas pessoas, elas iam meio que... você tá aqui, você vive na comunidade, você precisa estar 100% aqui. Essas pessoas, elas desviam o seu olhar. Isso é uma característica muito forte de líderes de seita, porque se você não tem uma rede de apoio, é muito mais difícil para você. Então imagina só, aquelas pessoas que eram ex-viciadas, que estavam ali há anos, né? A gente está em 1975 e tinha gente aí desde 1958. Então, assim... é muito tempo, gente. Já tem aí uns bons anos da instituição e essas pessoas começaram a ter que perder o contato 100% com as suas famílias lá fora. Então elas ficavam cada vez mais centradas ali dentro, cada vez mais reféns de tudo que estava acontecendo. Nos anos que se seguiram, Sinan não deixaria de ser a comunidade utópica que se propôs e Chuck ficaria cada vez mais inflexível no controle de todos os aspectos das vidas de seus membros. Nessa mesma época, assim, nesse período entre 1975 e 1976, o Chuck descobre outros problemas de saúde. Ele descobre que ele não pode mais comer doce, aí ele corta sanduíches de pasta de amendoim. Ele descobre que ele precisa se alimentar melhor, e aí todo mundo precisa fazer a mesma dieta que ele. E ele descobre que ele tem que se exercitar, e aí todo mundo precisa praticar exercícios. Então fica muito claro que Sinan não vai virando um reflexo, sempre foi na verdade, um reflexo da vida do Chuck. Lá no início, ela era um sistema de reabilitação, porque ele queria deixar o vício.
E aí, contanto que vai mudando os aspectos da vida dele, Cinnamon não vai mudando para se adequar a ele, sabe? É mais ou menos isso que rola. E as pessoas começaram, no início foi meio que legal, vamos perder peso, vamos, né, entrar em forma. Eles começam a criar um slogan lá de que Cinnamon não promove uma vida saudável e tal. Só que isso não era feito de uma forma saudável mesmo, assim, emocionalmente falando. Imagina só, você tem um peso ideal, né? Os próprios médicos de Cinnamon consultaram os membros e disseram para eles, você tem que pesar tanto. Aí é colocado uma tabela enorme na frente lá da sede, assim, num lugar bem à vista, com o seu nome, seu peso atual e o peso que você tem que chegar. E todas as semanas você passa por uma pesagem e essa pesagem é feita na frente de todo mundo e você precisa ir anotando naquela planilha quanto peso você perdeu, se você chegou mais perto ou não. Se você não tivesse, né, é lógico, é muito mais fácil para algumas pessoas perderem peso do que para outras, e se você não chega no seu peso ideal, você é ridicularizado na frente de todo mundo. Então isso começou a ser uma forma de pressionar também aquelas pessoas. Aos poucos as pessoas foram sendo obrigadas a levantar às 5 da manhã para fazerem exercício, para correrem quilômetros a fio. E não é que fazer exercício é uma coisa ruim, gente. É claro que não. A gente precisa se exercitar. O problema é que isso era feito meio que obrigatoriamente, sabe? Eram regras e você tinha que fazer, querendo ou não, entendeu? Então você perde o seu direito de escolha. Nesse período, o Cinnamon já tinha mais de 2.000 membros espalhados por todos os Estados Unidos. E o Chuck foi ficando cada vez mais egocêntrico, cada vez mais violento mesmo, sabe? Na forma de se expressar, nas sessões de jogos. Eram violências emocionais, mas eram violências. A dinâmica da organização era pautada no fato de Chuck saber de absolutamente tudo o que acontecia em Cinnamon. Os próprios membros denunciavam uns aos outros, porque assim eles conseguiam cair nas graças do Dedrick. Os líderes da Cinnamon que respondiam diretamente a Charlie não eram pessoas que se destacavam, que eram capazes, e sim pessoas que podiam ser controladas por ele. Em 1975, acontece uma coisa que foi meio que um ponto de virada para os membros de Cinnamon. Durante uma sessão do jogo, tinha uma mulher que estava ali participando junto com o Chuck e ela começa a criticar o Chuck, algumas atitudes dele e tal. E aí ele revida e ela não para de falar, sabe? Vai criticando ele, jogando algumas coisas para ele. Lembrando que a dinâmica do jogo era essa. E aquele deveria ser um local seguro para ela expor essas situações, inclusive a respeito do Chuck. O Chuck, ele estava tomando um refrigerante, ele se levanta, atravessa a sala e derrama a lata de refrigerante em cima dela. E isso foi de uma violência, isso simplesmente quebrou o princípio da não violência que ele mesmo havia criado. O Chuck começa a falar, ele meio que pede desculpas, mas depois ele mesmo diz que não vai pedir desculpa porque ele é o líder e ele faz o que ele quiser. E aí ele vira uma mesa que estava na frente dele, joga pro chão. E ele fala que se a Barry não tivesse tirado a mulher de lá, ele tinha pegado ela e jogado pela janela. A partir daí, as pessoas entenderam que a regra de não ameaças e não violência não existia mais em Cinnamon. E que talvez a partir de agora uma nova era naquela comunidade se iniciasse. O jogo, ele começou a ser uma forma de manipular as pessoas. Imagina só, você está em uma sessão de jogo que anteriormente era privada, mas essa sessão de jogo ela está sendo transmitida pela Wire. E nessa sessão de jogo, alguém faz uma crítica pro Chuck, ou fala alguma coisa sobre a Cinnamon que ele não gosta. Pessoas começaram a ser punidas por isso. Perdiam cargos, pessoas que tinham cargos altos dentro da Cinnamon eram rebaixados. E agora a gente vai conhecendo os pontos mais polêmicos e mais tristes também da trajetória de Cinnamon.
o Punk Squad. O que é o Punk Squad? O Punk Squad ele começou com alguns adolescentes da escola de Synanon, lembrando que tiveram crianças que nasceram lá, tiveram outros que foram muito novinhos, tipo com 2, 3 anos para a comunidade, e cresceram em Synanon. E essas crianças, elas meio que foram jogadas ali, né? Os pais delas escolheram viver ali. Elas estavam lá por conta dos seus pais. E algumas dessas crianças foram crescendo e elas meio que achavam aquilo tudo muito bizarro, sabe? Aqueles comportamentos, elas odiavam participar dos jogos e elas começaram a ficar adolescentes e, como toda adolescente, ter ali uma fase mais rebelde. E alguns garotos começaram a enfrentar os adultos, os professores e tal. Aí o Charm, que tinha estudado em escola jesuíta, resolveu que o castigo físico talvez pudesse resolver isso. Então ele tira aquele grupo, né? Em primeiro lugar foi só aquele grupo que estava mais rebelde, da escola, coloca eles em um local separado e cria o Punk Squad. E eles iriam fazer tarefas pesadas, trabalhos, pintar casas, prédios, cavar buracos, fazer todo o trabalho pesado da comunidade, e se eles desobedecessem, os responsáveis deveriam usar castigos físicos. Eles iam bater nas crianças. Isso foi feito e, por incrível que pareça, né, por incrível que não pareça, porque as crianças estavam sendo ameaçadas, eles melhoraram o comportamento, por puro medo, obviamente. E aí o Chuck chegou à brilhante conclusão de que esse experimento tinha dado muito certo. Ele então cria uma espécie de acampamento militar em Tomers Bay e separa esses garotos. E eles vão todos participar do Punk Squad. E lá eles tinham toda uma espécie de treinamento militar. Eles viviam em acampamentos mesmo, com tendas. Eles acordavam às 5 da manhã, eles tinham que correr de 7 a 10 quilômetros por dia. Eles faziam várias atividades de trabalho muito pesado, consertando coisas, cavando buracos, fazendo coisas assim, de trabalhos muito pesados. E se eles desobedecessem, ou se por algum motivo a pessoa que estava responsável, né, os responsáveis achassem ou sentissem que eles estavam desafiando os seus líderes de alguma forma, eles apanhavam. Eles sofriam torturas, eles eram cruelmente espados. Algumas dessas crianças tinham apenas 11 anos de idade. Eram realmente crianças, gente. Era assim, foi um negócio muito triste. Tinham castigos do tipo, se você fizer sua cama e não ficar exatamente do jeito que eu quero, sabe, lisa, sem uma ruguinha sequer, você vai apanhar e ficar sem seu café da manhã. Então eram coisas assim realmente terríveis. Essas crianças passaram por muitas torturas. A partir desse momento, o castigo físico para crianças foi ampliado e crianças a partir dos 4 ou 5 anos de idade já podiam receber esses castigos se fizessem alguma coisa que desagradasse os seus líderes. Então, a criança não sorriu quando ela teoricamente deveria estar sorrindo. Ela ia receber esse castigo. Eram coisas extremamente dolorosas para aquelas crianças. E quando você vê o depoimento de ex-membros que cresceram em Synanon, você entende o quanto foi doloroso para eles, sabe? O quanto isso deixou marcas na vida deles que talvez nunca sejam apagadas, nem com muita terapia mesmo. Posteriormente, o Punk Squad virou um projeto de abrigo para crianças. Como assim? Menores infratores que tinham feito alguma coisa, às vezes roubado alguma coisa, desobedecido aos pais, ido mal na escola, feito alguma coisa assim, fumado um baseado, não sei, coisas desse tipo, e eram consideradas menores infratores, eram enviadas para Synanon. Eles iam participar desse programa de reabilitação, né, que seria o Punk Squad. Em troca disso, né, dessas crianças
estarem ali, serem cuidadas, Synanon permanecia com o seu status de instituição sem fins lucrativos e tinha ainda mais isenção de impostos. Tudo isso foi realmente assim, uma jogada do Chuck para continuar sem pagar imposto, né? A gente dá comida, a gente alimenta, a gente cuida, a gente reabilita essas crianças, elas vão ser crianças que vão voltar, vão entrar aqui como rejeitadas, marginalizadas e vão voltar como cidadãos de bem, sabe? Esse rolê meio assim. E como Synanon era muito respeitado em todos os Estados Unidos, as pessoas conheciam o trabalho deles, apesar, né, de já terem algumas pessoas questionando todo esse rolê, mesmo assim, ainda havia ali um respeito muito grande pelo Chuck e pela organização. Então, o governo, ele resolve enviar essas crianças. E iam chegando crianças. Os membros saíam em cidades vizinhas, pequenas localidades, perguntando se tinham crianças que davam trabalho, né, malfeitores, delinquentes juvenis, porque eles iam levar para lá, iam ficar lá de graça e eles iam melhorar. Tudo isso para que, como eles já não tinham quase mais viciados a essa altura do campeonato lá dentro da Synanon e não tinham viciados entrando, eles pudessem ter um sentido social e esse sentido gerasse para eles a isenção de impostos. E aqui as coisas vão piorando. Por quê? Porque a gente tinha, né, anteriormente os membros que escolheram estar lá. Nós tínhamos os filhos desses membros, que apesar de não terem escolhido estar lá, muitos deles sequer conheciam outra realidade, gente. Tinha crianças que tinham nascido lá, outras chegaram lá com 2 anos de idade. Então, muitos deles nem sabiam como que era viver fora de Synanon. Mas esses adolescentes sabiam. Essas crianças que chegavam lá pelo projeto, elas sabiam. Elas não amavam o Chuck, elas não idolatravam ele. Elas não queriam ter as suas cabeças raspadas, elas sabiam que elas tinham a opção de não fazer isso e elas não queriam estar lá. E aí eles faziam realmente o possível para serem expulsos. Eles desobedeciam, eles enfrentavam, eles faziam muita coisa. Eles apanhavam, eles eram torturados, eles eram amarrados, eles eram humilhados na frente das pessoas, ao ponto das suas roupas serem tiradas e eles levarem suas completamente nus na frente das pessoas. Então era assim, coisas com requinte de crueldade. O senhor Alvin Gabonini, ele era vizinho de Synanon. A fazenda dele ficava próximo ao local onde era o acampamento do Punk Squad. E o que acontecia? Muitos desses adolescentes fugiam. E eles iam procurar ajuda com o senhor Gabonini. Eles batiam na porta dele durante a noite, de madrugada, dizendo que estavam apanhando, que não aguentavam mais e que queriam voltar para casa. O senhor Gabonini deixava eles usar o telefone, ligava para a família deles, eles contavam a situação e muitas vezes ele pegava essas crianças, colocava dentro de um ônibus, dava um dinheiro para que eles pudessem voltar para casa. E isso, obviamente, despertou a ira do Chuck, que transformou o Alvin Gabonini no inimigo número 1 daquele período lá na Synanon. Uma noite, por volta das 22h30, a família Gabonini voltava para casa depois de ter ido para a cidade para fazer algumas coisas, né, passear um pouco. E nesse dia tinha tido um evento em Synanon, então tinha muita gente, movimento, sabe? Eles conseguiam perceber que tinham vindo pessoas de fora, de outras sedes, para Thomas Baker. E em um determinado momento ali da estrada, que ficava próxima à fazenda do Gabonini e também da sede de Synanon, ele vê um carro estacionado. Ele acha que pode ser alguém que está precisando de ajuda, que furou um pneu ou alguma coisa, e aí ele para o carro. Quando ele desce, ele e a família dele são atacados. Ele é espancado com pessoas que estavam com bastões de beisebol e, além de baterem muito nele, quebram o carro dele. Foi assim, uma coisa completamente assustadora e surreal.
os membros de Synanon estavam retaliando ele. E ficou bem claro, porque eles falavam enquanto estavam batendo. Seu caipira, você tá querendo destruir nossa comunidade, sabe? Coisas desse tipo. Os Gabonines chamaram a polícia, que foram até Synanon conversar com o Chuck, com os membros e tal. E muitas pessoas que estavam em Synanon desde o início, que sabiam da essência, né, da comunidade quando ela foi criada, resolveram ir embora ali mesmo, naquele momento. Depois disso, o Chuck resolve criar a Guarda Imperial. O que era isso? Era um grupo de pessoas, membros, que passavam por um treinamento intensivo para defender Synanon. Essas pessoas, elas ficavam isoladas na mata, fazendo treinamento militar. Eles tinham, assim, todo um rolê mesmo de serem os guardas, né? E eles estavam preparados para responder violentamente a qualquer pessoa que ameaçasse a comunidade. Essas ameaças, porém, podiam ser simplesmente passar pelo caminho deles, cruzar com eles na estrada. Eles, inclusive, invadiam a propriedade dos outros para ameaçar e para bater nas pessoas. Depois disso, vários incidentes violentos foram reportados às autoridades envolvendo Synanon. Tinham vizinhos que diziam que tinham sido algemados e espancados. Qualquer pessoa que não fosse 100% a favor de Synanon era inimigo deles. Os membros de Synanon, eles podiam se relacionar, eles podiam fazer sexo, eles só não podiam morar juntos sem se casar. Tinham os casamentos, eram realizados ali nas próprias sedes, normalmente organizados pela Barry, a esposa do Chuck, e eram casamentos coletivos, eram eventos mesmo, iam pessoas de outras sedes para lá. Se você tivesse um namorado, você podia fazer sexo normalmente, era inclusive incentivado, porém tinha uma sala específica para isso. E aí você tinha que assinar um livro de presença e o seu nome ficava lá, de tal hora até tal hora, sabe? Então era assim, você não tinha muita privacidade, o rolê era meio, sabe, estranho, assim, bizarro, como se o Chuck quisesse ter controle até sobre isso na vida das pessoas. Mas se você fosse casado, você podia ter filhos, normalmente. Até que o Chuck, em um desses discursos que ele estava fazendo pela Wire, ele começa a discursar sobre como eles estavam cuidando das crianças do país, como eles estavam sendo os pais dessas crianças, e aí ele fala que a partir daquele momento eles não iam mais ter os seus próprios filhos, porque isso era um ato de egoísmo. E a partir daquele momento, eles iriam somente cuidar das crianças do mundo. E aí ele estabelece que todos os homens de Synanon não deveriam fazer vasectomia. Qualquer um maior de 18 anos que já tivesse filhos ou não, iria passar pelo procedimento de vasectomia. Os membros aceitaram, tá, gente? É importante dizer que eles não foram, assim, obrigados. Quem não quis fazer foi embora, catou suas coisas e foi embora. Só que, assim, o fato de não ser obrigatório era um pouco complicado, porque você não era obrigado, mas você era pressionado. Se você tá aqui com a gente, se você é 100% a favor da comunidade, você vai fazer. E aí, muitas dessas pessoas não tinham nem profissão. Elas tinham saído das ruas do vício, tinham entrado lá, tinham sido curadas e tinham ficado lá. O que elas iam fazer lá fora, sabe? Quem tinha essa opção, às vezes a consciência, né? Tinha consciência de que aquilo era errado e acabava indo embora. Mas muita gente nem tinha essa opção, entendeu? Phil Ritter era um membro antigo da Synanon e ele não estava nada contente com aquilo. Ele tinha entrado na época dos boas-vindas, mas ele já era uma figura bem influente ali, né, dentro da comunidade, e ele achava que aquilo era um absurdo, aquilo feria o direito das pessoas de decidirem sobre os seus próprios corpos, e nada mais era do que esterilização em massa. Então ele meio que foi contra isso. E durante uma sessão de um jogo que estava sendo transmitida pela Wire, ele fala abertamente isso, que aquilo estava errado, que aquelas pessoas não podiam fazer aquilo.
Nesse dia, cerca de 300 homens iriam ser esterilizados no dia seguinte. E ele estava completamente surtado com aquilo, com aquela situação toda. Depois que ele sai da sessão do jogo, ele pega a moto dele, quase todos os membros tinham acesso a motos, e ele vai até o gabinete do xerife. E ele fala tudo o que está acontecendo, e o xerife diz para ele que não pode fazer nada, porque eram pessoas maiores de 18 anos, elas não estavam sendo realmente obrigadas e forçadas a isso, elas tinham a opção de ir embora e ele não tinha o que fazer. O Phil foi expulso de Synanon depois disso. Além da vasectomia, foi decretado que qualquer mulher que descobrisse que estava grávida deveria interromper essa gravidez. E tiveram algumas mulheres que eram casadas, os seus parceiros passaram pelo processo de vasectomia e algum tempo depois elas descobriram que estava grávida, tipo 2 semanas depois. E elas interromperam a gravidez. E eu vi um depoimento de um dos membros da Synanon, um antigo membro, e ele falava que ele passou pela vasectomia, alguns dias depois a esposa dele, então a esposa dele na época, descobriu que estava grávida e interrompeu a gravidez. E ele diz que não consegue se perdoar nunca por isso, porque ele nunca foi pai, ele não teve filhos, e ele poderia ter um filho, talvez ele tivesse netos agora, e agora ele tá velho e não tem mais como voltar atrás. E tipo, cara, isso é muito triste, sabe? É muito... Eu até me emociono. Ai... É muito foda isso. Era um processo de lavagem cerebral tão grande e foi uma coisa que foi sendo feita tão gradualmente, porque se a gente parar para pensar, a gente está em mais ou menos 1976 e isso já tem quase 20 anos que a Synanon não existe. Então, os membros foram passando por um processo de condicionamento e lavagem cerebral tão grande que até hoje tem ex-membros que defendem o que aconteceu. Em 1977, Synanon já era uma ditadura. Nesse período ainda existia o conselho, mas eles não tinham voz para absolutamente nada, eles não podiam criticar o Chuck, eles não podiam questionar as decisões dele, então o Chuck fazia exatamente tudo o que ele queria. Ele era o rei e o dominador. Os castigos físicos se tornaram parte da rotina de Synanon e cada vez mais os membros tinham que agir de acordo com o que o Chuck falava. No início de 1977, a Barry, esposa do Chuck, ela descobre que está com câncer. Ela era fumante durante muito tempo e ela descobriu câncer no pulmão. Ela começou a ficar muito mal, a doença progrediu de uma forma muito rápida e isso devastou os membros de Synanon que amavam a Barry. Ela era realmente assim um alívio para toda aquela tensão. Ela era carinhosa, ela era amorosa, ela era uma mãe para todos eles. Barry era talvez o pequeno ponto de equilíbrio que ainda existia em Synanon. Ela não conseguia ir contra o Chuck, até porque naquela época ir contra o seu marido não era uma coisa normal. E é claro que a gente não pode tirar a responsabilidade dela no sentido dela ter ficado calada, por exemplo, quando ele obrigou todo mundo a fazer vasectomia. Porém, ela trazia um certo alívio para os membros, ela consolava eles, ela cuidava deles. Ela era realmente como se fosse a mãe daquela comunidade. Infelizmente, a Barry não resistiu e naquele mesmo ano, poucos meses depois, em abril, ela faleceu. A comunidade ficou devastada, arrasada e o Chuck também ficou. Ele ficou muito mal e nesse momento ele volta a beber. Ele começa a beber escondido. Algumas pessoas só sabiam, eram pessoas que levavam bebida para ele escondido, mas a maioria não sabia e aquelas pessoas que faziam isso eram, sabe, puxa-sacos dele ao ponto de não falar nada para ninguém. Então ficou bem assim num núcleo muito pequeno de pessoas que sabiam que ele havia voltado a beber. Foram mais de 20 anos sóbrio e agora ele estava bebendo de novo.
4 meses depois que a sua esposa tinha morrido, o Chuck vai até a Wire, a rádio, e anuncia que qualquer mulher solteira que quisesse se candidatar para ser a sua nova esposa, as vagas estavam abertas. Exatamente isso, gente. Ele foi lá e falou que ele ia selecionar uma nova esposa e qualquer membro da Synanon, mulher solteira que quisesse se candidatar, poderia. Uma professora da escola de Synanon chamada Jean Scoring foi a escolhida e poucos dias depois eles estavam casados. E aí, gente, aconteceu outra bizarrice que saiu da cabeça do Chuck. Porque o Chuck não estava apaixonado pela Jean, ele tinha selecionado ela. Então ele entendeu, por algum motivo que só ele e uma força superior deve saber, que o amor não é você se apaixonar por alguém, você pode escolher, você pode selecionar. E aí ele decidiu que todos os casais já formados em Synanon deveriam se separar e ele ia escolher novos pares para essas pessoas. Iriam ser selecionados novos parceiros. E foi isso que aconteceu. Houve realmente esse rolê das pessoas que se divorciaram, e foi feito o divórcio mesmo. O departamento jurídico da instituição fez o divórcio e eles casaram com outros. Tipo, você é casado há 20 anos com uma pessoa, aí você separa dessa pessoa e você tem que casar com outra. Teve gente que não deu muita bola porque estava num relacionamento ruim, mas tiveram pessoas que se recusaram e foram embora. E outras que ficaram completamente devastadas porque tiveram que deixar as suas esposas, os seus maridos. Tem um depoimento de um dos membros, inclusive o mesmo membro que eu falei para vocês, que fez a esterilização e a esposa dele descobriu que estava grávida. Ele era muito apaixonado pela mulher dele e ela por ele, e eles tiveram que se separar. E ele disse que a mulher que foi selecionada para ele era linda, era inteligente, era legal, mas ele simplesmente não conseguiu. E foi aí que ele foi embora de Synanon. Ele tinha entrado lá bem no início, ele era viciado em drogas e ele foi deixado em uma rua de São Francisco com alguns dólares no bolso e as roupas dele. Tipo, cataram ele, botaram no carro, levaram ele para uma cidade enorme e deixaram ele lá, sem apoio nenhum. As pessoas que saíam de Synanon eram classificadas pelo Chuck como traidoras. Aí vocês lembram do Phil Ritter, aquele cara que foi na polícia falar sobre a vasectomia e tal? Então, ele era casado com uma mulher chamada Lynn e ela não saiu de Synanon quando ele foi expulso. Eles tinham uma filha e o Phil ficou com a guarda integral da menina. Só que aí eles conversaram, né, e ele decidiu que era importante para a menina ver a mãe dela, então ela tinha direito a visitas, ela podia pegar a menina, levar com ela para Synanon, a menina ficava lá com ela alguns dias e depois voltava. Em uma dessas viagens em que a Lynn foi lá buscar a filha, ela sequestrou a menina. O Chuck pagou as passagens dela, ele financiou tudo, pegou a menina e levou para outro estado ilegalmente, porque como as leis lá nos Estados Unidos são independentes de estado para estado, às vezes você pode entrar em um estado do próprio país de forma ilegal. Como a guarda era do pai, ela foi para outro estado com a menina e se escondeu lá em uma das sedes da Synanon. O Phil ficou muito puto com isso, com toda razão, e resolveu processar a Synanon e o Chuck por terem financiado o sequestro da filha dele. Um belo dia, o Phil tá na casa dele e toca a campainha. Ele vai lá, abre a porta e são 2 figurões da Synanon, tipo, pessoas grandes lá dentro. E eles falam assim pra ele, ó, é melhor você parar com esse rolê de processar a gente, porque se você fizer isso, você vai se dar muito mal. Tipo, em tom de ameaça mesmo. Só que o Phil, ele tinha vivido por anos em Synanon. Ele realmente não acreditava que o Chuck e os membros fossem capazes de atacar ele de alguma forma. Só que ele estava muito enganado. Uma noite, enquanto o Phil chegava na sua casa, ele é atacado por alguns homens usando tacos de beisebol.
e ele é espancado de uma forma extremamente brutal. Ele teve um braço e uma perna quebrada e um traumatismo craniano tão grave que resultou em uma meningite cerebral. Foram 22 dias de coma. O caso ganhou as manchetes de jornal e as pessoas estavam falando sobre o envolvimento de Synanon no caso, né, no ataque, e ex-membros que sofreram também algumas coisas e retaliações da Synanon vieram a público para expor suas experiências. Esse talvez tenha sido o início do fim de Synanon. Em 1977, Synanon começa a se armar. Os membros tinham aulas de tiro na fazenda. O Chuck gostava de repetir que eles só estavam se defendendo, que não haviam começado absolutamente nada. Paul Morantz era um jovem advogado da Califórnia e ele tinha um cliente que procurou ele por um caso muito específico. A esposa desse cliente, uma mulher chamada Frances Winnie, ela tinha tido um colapso nervoso. Durante esse colapso, ela foi até a praia de Santa Mônica e ficou andando a esmo. E lembra que em Santa Mônica tinha uma sede da Synanon? Então, um dos membros, que era conhecido da Frances, vê ela, pega ela e leva para dentro. Uma vez lá dentro, eles dizem para ela que o marido dela não quer mais saber dela, que ele não gosta dela, que ele abusava dela, obrigam ela a participar de sessões do jogo que ela não queria, raspam a cabeça dela, colocam ela em um ônibus e mandam ela para outra sede da Synanon. O marido dela descobre que ela tá lá e tenta ver a esposa, quer tirar ela de lá, mas eles não permitem, não deixam nem ele ver ela. É aí que ele procura o Paul, eles entram com um processo e demora alguns meses, mas eles conseguem tirar ela de lá. Ele acaba acusando a organização de sequestro e procura os jornais. Nas matérias, a Frances falava sobre lavagem cerebral e tortura. Depois disso, mais denúncias começaram a chegar aos jornais. Famílias separadas, torturas, pessoas que não falavam com seus familiares há anos, pessoas que não conseguiam sair de Synanon. Paralelo a isso, o boom das seitas acontecia nos Estados Unidos. Primeiro foi a família Manson, com as garotas Manson de cabeça raspada, igual as mulheres de Synanon, e o Paul dando entrevistas sobre o caso e explicando como Synanon se encaixava em o conceito de seita. Nesse período, o Chuck foi ficando cada vez mais violento nos discursos dele, que eram transmitidos pela Wire, e o Paul foi decretado o inimigo número 1 de Synanon. Ele comprou mais de $60 mil em armas e munições que foram estocadas nas sedes de Synanon. Os membros diziam, e o Chuck também, que eles não tinham começado nada. Eles estavam vivendo uma guerra santa, que tinha sido iniciada pelo Paul Morantz. E no meio desse caos todo, o Chuck pega alguns membros do conselho e membros mais próximos a ele e vai para a Europa. Eles vão para a Itália e ficam lá em uma cidade chamada Formia por vários meses. Nesse período, o Chuck escancarou que ele estava bebendo. E aí ele bebe muito, ele está bebendo todo dia, o dia todo, e os membros da Synanon que foram com ele também começam a beber. Muitos deles eram alcoólicos que tinham largado o vício e voltaram a beber nesse período. Voltando para os Estados Unidos, isso só piora. O Chuck era um líder autoritário e que agora vivia sob o efeito do álcool. Fazia vários discursos o dia todo na Wire, falando atrocidades sobre o Paul e incitando o ódio dos membros contra ele. Paul Morantz e o marido de Frances Wine ganham o processo e Synanon deve pagar uma indenização de $300 mil para a família. O Chuck fica completamente tirado e agora os seus discursos regados a álcool, sempre com um copo do lado dele, são de vingança. Ele começa a falar realmente coisas terríveis que ele gostaria de fazer com o Paul. E isso tudo tá gravado, tá? Porque as transmissões da Wire, elas eram gravadas em fitas e eram arquivadas lá na sede da Synanon. E em um desses discursos, ele fala
o endereço e o telefone do Paul. O Paul estava recebendo muitas ligações ameaçadoras. Foram tipo 2 semanas de várias e várias ligações ameaçadoras. E ele chega a falar isso em uma entrevista, que ele estava sendo ameaçado. Inclusive, ele chega a conversar com os vizinhos dele. Fala para os vizinhos ficarem atentos ali na vizinhança, nas ruas, se tinha algum movimento estranho, porque ele estava sendo ameaçado devido a esse processo que ele tinha movido contra a Cinna. No dia 10 de outubro de 1978, o Paul vai ao gabinete do xerife e à Procuradoria Pública para falar sobre as ameaças e as ligações que ele vem recebendo, e depois, no final do dia, ele volta para casa. Ele chega em casa, liga a TV, tá passando um jogo ali que era tipo um jogo muito importante da temporada. Ele abre uma cerveja e resolve verificar a caixa de correio. A caixa de correio do Paul era uma caixa de correio que você tinha acesso por dentro de casa, sabe? Tipo essas que a gente tem no muro da casa da gente, só que ficava dentro da sala da casa o acesso. Então ele podia, da própria sala, colocar a mão lá e pegar as correspondências. Quando ele coloca a mão lá, ele sente alguma coisa estranha. Mas aí ele, não dá muita bola, começa a tirar as correspondências e ele sente uma picada. Quando ele puxa o que está lá dentro, é uma cascavel. A cascavel tinha sido colocada dentro da caixa de correio e o chocalho dela tinha sido retirado para não fazer barulho. Paul Morantes havia sofrido uma tentativa de homicídio. O Paul sai de casa correndo, chorando, gritando, pedindo ajuda. Os vizinhos vêm, conseguem ajudar ele, pegam ele, levam para o hospital, ele é atendido, é administrado o soro contra o veneno da cascavel e ele não vem a falecer por conta disso, ele consegue sobreviver. Ele fica bem mal, mas ele consegue sobreviver. Um dos vizinhos do Paul, já avisado por ele anteriormente sobre as ameaças, acaba vendo 2 homens ali próximo à casa do Paul durante aquela tarde, um pouco mais cedo. E aí ele percebe que esses homens estão em um carro e ele consegue anotar a placa desse carro. Ele passa essas informações para a polícia e a polícia consegue puxar a placa desse carro e eles chegam a um nome. Esse homem era um membro da Cinna. Lance Kenton tinha somente 20 anos em 1978. Ele era o dono do carro que estava ali próximo à casa do Paul naquele dia. Junto a ele foi preso outro homem também, chamado de Joseph Music, e os 2 foram acusados de terem colocado a cobra na caixa de correio. Só que como eles foram identificados, eles eram membros de Cinna, a polícia consegue um mandado para revistar a sede, lá em Tomers Bay. E nessa revista eles recolhem as fitas das gravações dos discursos do Charlie. E é aí que eles descobrem que o Charlie estava conspirando e incitando essa tentativa de homicídio. O Charlie foge para o Arizona e ele fica escondido lá em uma casa. Em dezembro de 1978, a polícia consegue localizar o Charlie e eles prendem ele. Ele sai da casa onde ele estava escondido no Arizona em uma maca. Isso porque ele estava completamente bêbado. Ederich foi indiciado em um hospital no Arizona por estar muito doente e não conseguir ir ao tribunal. Posteriormente, o Chuck foi diagnosticado com transtorno bipolar. Naquela época, falar de transtornos mentais e desse tipo de coisa era um tabu muito grande. As pessoas nem comentavam sobre isso. E o Chuck, ele teve que conviver a vida inteira dele com isso. E como que ele se medicava? Com álcool. Óbvio, eu não tô aqui tirando a culpa dele por todas as atrocidades que ele fez, por tudo que, todas as coisas loucas que ele acabou fazendo, mas talvez se ele tivesse sido diagnosticado e tratado, ele não tivesse chegado ao ponto que ele chegou. O Lance Kent, esse cara de 20 anos que era membro da Cinna, que foi um dos caras que colocou a serpente na caixa de correio do Paul, ele cresceu em Cinna.
pai dele era membro, então ele ficou a vida dele inteira lá. E durante toda a vida dele, aquilo era tudo que ele conhecia. E é muito louco, porque depois que isso aconteceu, os advogados de Synanon quiseram que ele assinasse um termo no qual ele isentava o Chuck de tudo, de qualquer responsabilidade, como se o Chuck não tivesse responsabilidade nenhuma. E ele se recusou a fazer isso. Nesse mesmo período que estava rolando o processo, o pai dele faleceu e deixou para ele uma indenização, né, um seguro de vida de 25 mil dólares. E os caras de Synanon queriam que ele doasse esse dinheiro para a organização. E ele já estava meio que sendo jogado para os lobos, sabe? Tava todo mundo querendo que ele assumisse a culpa por completo e tal. E aí é nesse momento que ele pega as coisas dele e vai embora, porque ele diz que o lugar que ele amou e que ele fez tudo a vida inteira, tava querendo jogar a culpa toda nele e ainda por cima tirar o único dinheiro que ele tinha para talvez pagar um advogado se eles abandonassem ele. Em 1980, os dois rapazes foram condenados a 3 anos de condicional, sendo que o primeiro ano deveria ser cumprido em regime fechado e os outros 2 anos eles poderiam cumprir em casa. O Chuck, que também estava sendo processado, foi condenado a 5 anos, só que ele poderia cumprir a prisão em casa, né, na residência dele, devido a problemas de saúde e pela idade avançada dele. O Chuck volta então para Tomorrow's Bay para viver em Synanon, só que ele não podia ter nenhum cargo administrativo ou ser o responsável pela organização. E aí a Jade, a filha dele, vai de Santa Mônica, que era a sede onde ela tomava conta e morava, para Tomorrow's Bay e vira a presidente. Só que era só fachada, porque quem mandava no rolê todo era o Chuck. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar que, tipo, puta pena baixa, hein? 5 anos de condicional e 5 mil dólares de multa que ele teve que pagar, eu esqueci de falar. E em casa, de boaça, tomando uns goró e infernizando a vida dos outros. Basicamente foi isso. A essa altura, Synanon se quebrava por completo. Vários membros foram embora logo ali quando saiu a condenação dos meninos. E os remanescentes que resolveram ficar tiveram que passar por momentos não tão agradáveis. O Chuck começou a beber muito, ele bebia todo dia, o dia todo. As sessões dos jogos passaram a ser televisionadas dentro das sedes, tipo, tinha câmeras e aí era transmitida para telões nas sedes. Então, tipo, você era exposto para todo mundo de vários lugares do país. E o Chuck monitorava essas sessões, ele interferia, né? E muitos membros eram humilhados, sabe, era uma coisa devastadora. Eles passaram por uns momentos bem hardcore mesmo. Nesse período foram instauradas umas sessões dos jogos que duravam 24 horas, mas diferente do ensopado, que era por turnos, essa era mais parecida com a The Trip, com a viagem. Eles ficavam mesmo 24 horas sem comer, sem dormir, só sendo quebrados emocionalmente mesmo nas sessões dos jogos. O Chuck começou a ter alucinações. Uma mulher que era membro há muitos anos e participava da liderança de Synanon, ela estava num local ali próximo à casa do Chuck e ela vê ele falando sozinho. Ela chega um pouco mais perto e ela percebe que ele está conversando com o irmão dele, que foi membro por muitos anos, mas que já havia morrido. Nesse momento, ele está entrando em um estado psicótico do transtorno bipolar. E ele está se automedicando com álcool cada vez mais. E isso só piora tudo. A regra de não beber já não existe mais. Agora os membros de Synanon fazem festas open bar. Então imagina, um monte de gente que era viciada em drogas, em álcool, agora bebendo à vontade, né? Enquanto isso, a imprensa cai em cima de Synanon, eles perdem toda a credibilidade que eles tinham e é retirado o status de instituição, né, sem fins lucrativos, que tinha questões sociais ali por trás.
E aí eles ficam com uma dívida de 55 milhões de dólares com a Receita Federal. E para pagar essa dívida, eles precisam vender as propriedades, fazer leilões e Synanon começa a se dissolver. A Receita Federal intervém e isso leva ao fim de Synanon, que foi oficialmente dissolvida em 1991. Um juiz distrital federal rejeitou a alegação do grupo de ser uma religião isenta de impostos, determinando que o grupo se envolveu em fraude na tentativa de obter o benefício fiscal. Dederich morreu em 28 de fevereiro de 1997 em Visalia, na Califórnia. Ele viveu seus últimos anos em um estacionamento de trailers e ele teve vários problemas de saúde. A Adine ainda era esposa dele nessa época e ela falou que ele teve vários infartos no decorrer dos anos. A causa da morte do Chuck foi insuficiência respiratória. Muitos ex-membros de Synanon têm sentimentos de dualidade em relação ao Chuck e à própria Synanon. Eles falam, os que entraram bem no início e eram viciados, que Synanon salvou suas vidas, mas que também tirou muito deles, seus anos de juventude e a possibilidade de serem pais. E outros, principalmente as crianças, dizem que só conseguiram sentir alívio quando tudo aquilo terminou. Eu acho que Synanon estava caminhando para uma tragédia, como foi com Jonestown, por exemplo, ou Heaven's Gate um pouco mais à frente. E por um lado foi muito triste tudo o que aconteceu, mas eu fico muito feliz que acabou antes de piorar muito mais, sabe? Antes de acontecer uma tragédia ainda maior. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio duplo, de Synanon. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.